Chegando em Angra dos Reis, depois de uma visita a Paraty. Estamos na Rio Santos e passamos alguns sustos com lombadas não sinalizadas. Angra dos Reis é uma cidade das mais antigas do Brasil, tendo sido fundada em 6 de janeiro de 1502 pelo português Gonçalo Coelho. Seu nome é de origem portuguesa. Angra é sinônimo de Bahia e no seu dia de descobrimento era comemorado o Dia dos Reis Magos, por isso Angra dos Reis. É uma cidade com mais de 200 mil habitantes e o seu território possui incríveis 365 ilhas, uma para cada dia do ano. A mais famosa é a Ilha Grande. O seu relevo é bem acidentado e a cidade foi crescendo espremida entre o mar e as montanhas. Por esse motivo, é castigada periodicamente por deslizamentos de terra. A cidade disputa com Paraty o lugar de cativeiro de Hansestaden, pelos índios tupinambás que dominavam toda a região. Suas maiores fontes de renda são a usina nuclear, a indústria naval e o turismo, pelas suas praias, ilhas e locais de mergulho submarino, principalmente em Ilha Grande. A época em que chove menos na região é de junho a agosto, que mantém temperaturas em torno dos 28 graus, o que é ótimo para quem pretende escapar dos períodos de férias escolares. Este é o Largo do Mercado, um lugar de espaço amplo e cheio de história. Grande parte está sobre uma parte aterrada. Antes, os pescadores chegavam com seus barcos até o Mercado Redondo. Hoje, é um espaço de comércio de peixes e palco de festividades. Uma pequena feira acontece aos domingos em frente à Casa Laranjeiras, espaço cultural de cursos e oficinas. A principal atração é o Mercado Redondo, um prédio secular testemunha da história da cidade. E temos também a Biblioteca Municipal, junto à Secretaria de Cultura. A poucos metros está a Praça Nilo Peçanha, local onde estão os prédios históricos da Prefeitura e Câmara Municipal, além do obelisco em homenagem ao descobrimento. A curiosidade é que ele está com a data errada. Ao fundo, a Câmara Municipal, que era uma antiga cadeia. Uma visão panorâmica da praça e a prefeitura da cidade. Aqui o detalhe é que tem um relógio de sol aqui em frente à câmara. Um relógio de sol, vamos ver se está ferido esse relógio aqui. 11 horas, marcando aqui. Na verdade são 9h23. Acho que o sol está meio descompensado. Voltando ao Largo do Mercado, encontramos também uma estátua em homenagem a Zumbi dos Palmares. E assim, encerramos o passeio pelo Largo do Mercado, indo agora em direção às principais praias urbanas. Fizemos uma breve parada para conhecer externamente a área do Colégio Naval, da Marinha do Brasil, instituição militar de ensino médio
e porta de acesso à Escola Naval. Estamos aqui no prédio do comando do Colégio Naval. Foi muito interessante poder conhecer mais essa instituição militar renomada. A sua arquitetura e o belo local em que está instalada são muito legais. Continuando o passeio, o acesso vai ficando cada vez mais estreito e sinuoso. Paramos na Praia do Bonfim, uma enseada de águas mansas e muito transparentes. Aqui é a Praia do Bonfim. Um visual incrível aqui em Angra dos Reis. E ao fundo temos a Ilha do Maia, mas o seu acesso é particular. Prosseguindo pela estreita avenida, sim, é uma avenida, acredite se quiser. Vamos serpenteando o litoral sinuoso da cidade e apreciando a paisagem em meio à mata e ao mar. Vamos chegando a mais uma praia. O difícil é encontrar um lugar para estacionar, mas conseguimos. Vamos conhecer mais uma praia. Praia Grande, Angra dos Reis. Mais uma enseada de águas bem calmas e transparentes, ideal para o banho de todas as idades. Também conta com uma ótima infraestrutura de restaurantes e pousadas. Daqui saem vários passeios de barco. É um lugar muito agradável e bonito, ideal para se passar o dia. Infelizmente, a ocupação imobiliária vem restringindo o acesso a muitos lugares legais na cidade e contribui também para o desmatamento na região. Como nosso tempo estava bem apertado, o passeio não pôde se estender muito além e tivemos que retornar. Mas fizemos algumas paradinhas pelo caminho. A ilha ao fundo é a do Bonfim, que tem uma igreja do século XVIII, e a maior é a Ilha do Maia, agora em outro ângulo. É um visual bonito aqui em Angra, né? Última visão panorâmica dessa linda praia e de suas ilhas. E seguimos caminho, aproveitando cada oportunidade para registrar esse visual encantador.
vamos conhecer mais uma praia, a da Costeirinha, que fica bem próxima ao centro da cidade. Uma microfaixa de areia, águas calmas e bem clarinhas, vista para o Colégio Naval e um pequeno quebra-mar, com uma vista incrível de toda a enseada e das ilhas mais próximas. Vimos uma estrutura muito boa para esportes na beira do mar, além de uma ciclovia bem sinalizada terminando lá na Costeirinha. Estamos aqui na Praça Amaral Peixoto, próximo aqui ao centro de Angra dos Reis. Mais conhecida na cidade como Praça do Porto, tem canhões do século XIX, que eram do forte do Morro da Fortaleza. Ainda na Praça Amaral Peixoto, essa daqui é a Marina. É uma praça que tem vários eventos culturais durante todo o ano, principalmente na Semana Santa e nas festividades de pescadores. Esse é o Convento do Carmo, datado de 1722. É ocupado pelos religiosos da Ordem de Santo Elias, mas infelizmente estava fechado. Saindo da cidade e registrando as últimas imagens dessa visita tão especial. Vamos novamente pela Rio Santos, em direção a Paraty, para subirmos pela estrada Paraty-Cunha. Cabe lembrar que foi graças a essa rodovia, inaugurada em 1971, que Angra dos Reis e Paraty saíram do esquecimento. Foram descobertas pelo turismo, se tornando um dos pontos turísticos mais visitados no Brasil. Mas um dos principais motivos da construção da rodovia no governo militar foi o estratégico, para dar suporte às instalações da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, as famosas usinas nucleares de Angra 1 e 2. Parada agora na usina nuclear de Angra dos Reis. Dá uma olhadinha no mirante ali da usina. A energia aqui produzida
abastece 30% do consumo do estado do Rio de Janeiro, equivalente a 3% da produção nacional. Na rodovia existem muitos pontos perigosos e mal sinalizados, além de muitas lombadas, que tornam a viagem mais tensa, pois é preciso muita atenção, principalmente com os radares, alguns deles a 40 km por hora. Ainda assim, é uma das mais belas rodovias do país e vale a pena todo o esforço. E chegamos ao nosso destino. No próximo capítulo, acompanhe a subida da Serra Paraty-Cunha. Até lá!